Teresópolis, esse final de semana, eu, a minha família, Gabi, junto com o Tiago Assad e a sua família também, estaremos num encontro de casais lá na paróquia Santo Antônio, nosso querido Padre Renato. Deus abençoe o Padre Renato. E na terça-feira, eu, o Fábio Lira e o Padre Edmilson estaremos, dia 7 de setembro, lá em Petrópolis, num encontro para casais, né, num retiro Avivamento para casais. Vai ser muito bom, é um encontro maravilhoso, já tem mais de 300 casais inscritos. Nossa, vai ser lindo. É maravilhoso lá. Perdível, gente. Aí, que legal. Oi, maestro. Maravilha, né? E você acertando a porcentagem ontem, hein? Então, presta atenção. 100% foi Deus que fez. 1% foi Deus que fez também. É o carinho de Deus a mais. E ontem foi muito legal, Márcio, porque geralmente porque o Márcio ele fala da campanha com toda a maestria, né? Ele é bom demais, né? nesse termo aí. E ontem foi muito legal o Márcio estar aqui, porque geralmente quando fecha a campanha, o Márcio não está. Exatamente. Teve uns dias que não... Não, eu passo o mês inteiro ele fala pedindo. o mês inteiro falando da campanha. Mês inteiro pedindo ajuda, cai na fecha quarta. o dia que não fecha 100%, eu tô aqui. Mas fechou 100%, eu tô em outro lugar, é na quarta-feira. Eu reparei isso também. Não, foi muito legal. Mas ontem foi 101%, eu tava aqui. Você Então, tava aqui. ontem foi legal demais, foi bom. Coisa boa. Maravilha. Oi, Val. Então até 99% eu estou. Isso. Aí 100% não, a partir de 100% eu tô também. Então, agora vou arrumar tua agenda, viu, Márcio? Vou conversar com a Rose, vou ver o que acontecendo. A gente vai pôr o Márcio na festa do 100%. Oi, Val. Bom dia. Bom Meu dia. Padre Jonas diz que tudo é providência, Márcio. Nada é coincidência. Existe uma providência que rege esta obra. A gente só vai descobrir a motivação, tá bom? Mas olha só, Deus abençoe você. Eu tô olhando aqui, gente. Bom dia, viu, Emanuel? Bem-vindo aqui à festa. Val. Obrigado. Tá todo mundo de azul, você reparou? Pois é, tá todo mundo de azul. Sem Como essa combinar. camiseta linda. Deixa eu só tirar a sacola um pouquinho Tá mais tudo assim, azul aqui olha. na bancada do Sonho pra Vida. Estou estreando essa blusa linda de Nossa Senhora de Schoenstatt. A Virgem Maria, 3 vezes admirável. É a imagem que a gente tem da ermida, né? Quem reza o texto aqui com a Canção Nova já viu várias vezes. E aqui, ó, tá linda, manga princesa. Olha que coisa mais linda, Super gente. confortável, viu, gente? Muito confortável. Tá disponível para você lá no nosso site também, loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Confere lá para você adquirir os nossos materiais de evangelização, viu? Tá todo mundo aqui super bem vestido. Ainda continua o mega saldão, tá? Ai, que bacana. Então vocês aproveitem. Na loja, tá? Loja... Material com até 60% de desconto? Isso mesmo, uma seleção de produtos com até 60% de desconto. Tá aí na sua tela, vai até o dia 15 de setembro. Então aproveite, você que quer adquirir, né, um presente, para dar de presente para quem você ama. Inclusive, Val, chegou o catálogo novo, olha só. Olha, Ai, que lindo. olha quem tá na capa do catálogo Bom novo. Senhor Jonas da Bíblia. Bom Senhor Jonas da Bíblia, com a Bíblia na mão. Porque é mês da Bíblia, Mês gente. da Bíblia. Então tá aqui a edição número 100 do catálogo. Olha que interessante. Tá aqui, vai para os nossos evangelizadores porta a porta. E eu descobri uma coisa interessantíssima. Sabe quantos evangelizadores porta a porta nós temos? Faça a mínima ideia. 85 mil evangelizadores. Meu Deus! Ativos. Então, eu errava aqui o número, quero pedir desculpas, né? Mas chegou a informação para mim, quero agradecer o pessoal que me atualizou. 85 mil evangelizadores que distribuem os materiais, que evangelizam com a gente, são realmente evangelizadores, esse é o nome, né? E você que quiser se tornar um evangelizador, também parte daquilo que você distribui dos nossos materiais de evangelização, fica para o evangelizador porta a porta. Exata. Porque é um trabalho, né? E É um que trabalho. trabalho. Então, muitas pessoas, graças a Deus, tiveram a oportunidade de serem ajudadas aí também na sua receita financeira, atuando como evangelizador porta a porta. A Canção Nova sempre separa uma porcentagem para ajudar essas pessoas que se empenham com tanta dedicação. E talvez você nem soubesse disso, né? Agora você está sabendo. Quem pode ser um evangelizador porta a porta?
você pode ser um evangelizador porta a porta. E eu já vi, assim, em inúmeros lugares, muitas pessoas converterem essa porcentagem que a Canção Nova lhes destina em materiais de evangelização para si próprios, para a própria família. Então, em vez até de pegar esse retorno financeiro, já transformavam em produtos, já compravam também para si aquilo que tanto desejavam, né? Então, parabéns aí aos evangelizadores porta a porta, fiéis aí nessa parceria com a Canção Nova. O Val, e para ser evangelizador, como é que faz para? É muito simples. Você que quer se tornar um evangelizador porta a porta, pode ligar para nós. O nosso telefone é 12-3186-2600, 12-3186-2600. Ou você acessa o nosso site portaaporta.cançãonova.com, portaaporta.cançãonova.com. O 101% também passou pelas suas mãos, viu? Então, graças a você, distribuindo os materiais de evangelização aí na sua cidade, na sua região, você também contribuiu para que a salvação acontecesse na vida de muita gente através desses materiais. Deus lhe pague por isso. Mas tem muita gente celebrando conosco o 101%. O Paulo Rocha, ele é igual sapo. Ele disse assim, eu sabia que Deus não ia deixar esta obra parar. Deus não ia deixar de anunciar as suas boas obras na vida de tanta gente. Deus seja louvado. Amém. Também a Rita Rodrigues, ela colocou, conseguimos! E conseguimos mesmo com a sua ajuda, viu, Rita? Deus lhe pague. O Tarlis Carvalho, ele diz assim, Val, eu sou de Itajubá e vivam 101%. Também a Emília Taquela disse, Val, eu estou dentro desse 101%. Colocou, eba! Enfim, muita gente celebrando conosco. Mais uma vez, a gente estende o nosso agradecimento a todos, sem exceção. Se pudéssemos, abraçávamos a cada um de vocês para dizer desta gratidão e deste amor que temos a tantas pessoas comprometidas com essa obra. Eu já vou mostrar fotinhos daqui a pouquinho, mas vocês devem estar perguntando o que tem nessa sacola que está combinando com a gente. Essa sacola aqui, toda alegre. Foi a Célia, gente. A Célia, ela é de João Pessoa. E ela mandou docinhos. Nossa! Ah, coisa boa, porque esse fim de semana tem o encontro do grupo de amigos e ela faz parte do grupo de amigos da Canção Nova. Eu acho que são os bombons trufados. Márcio, me ajuda, por gentileza? Ajudo. Vamos passando aí para a equipe, para essa bancada linda. A Célia estava toda animada. Manuel aqui, também? O Manuel também, Manuel merece. Todo dia. Todo dia. Todo dia. A família já sabe. Ela... Obrigado. Deixa eu ver. A providência rege todas as coisas. Todas as coisas. Já diria a Valdênia no início do programa. Muitíssimo obrigada, viu, Célia? Um abraço para você, Deus te abençoe. Obrigada a todos do grupo de amigos Canção Nova, espalhado pelo Brasil inteiro, porque também fazem parte desse 101%. Bem-vindos àqueles que já vieram também para estar conosco nesse final de semana. Os que não puderam vir, celebre conosco e viva com a gente nesse fim de semana através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas deixa eu mostrar a fofurice. A Gleize Cazé, ela disse assim, Val, olha o meu bebê, ele tem várias camisetas da Canção Nova. Eu não tinha visto, essa aqui é de São Miguel Arcanjo, numa versão só para as crianças. Adulto não tem dessa, pelo menos eu ainda não vi ninguém. Olha aqui, Nossa, e é da Canção Nova. Agora fala pra mim que não é uma fofurice. Que fofura é essa, gente? Me conta. Faltou o nome dele, viu, Gleize? Mas uma fofurice, tá lindo. Ela falou, ele tem várias da Canção Nova. Você achou que é só aquela de São Miguel Arcanjo? Olha ele com a cinza mescla, aquele cinza mais claro. Nova coleção de São Miguel, tá aqui também, ó, modelando pra gente. Mas tem mais, olha aqui, ó. Ele tem Jesus misericordioso. Aqui, que coisa mais linda esse bebê. Meu Deus, esse cabelo lindo. Esse cara, não tá, ele é todo lindo. Tá demais, tá demais. E aqui é mais uma, ele com a de... Aqui tá parecendo que ele tá até na Canção Nova. Essa foto tem cara de... Eu tô achando que tá, hein? Modelando. Tô achando que ele tá aqui na Canção Nova, Sentado na guia. Lindo demais, obrigada. Você percebeu que a Canção Nova tem vários modelos para vestir a família toda. E aí, o Vanderlei e a Tânia estão esperando o João Paulo. E olha só como é que eles estão esperando. Sente só, João Paulo está no forninho. E ele já está com o body garantido do nome de Jesus na cor azul.
Olha a mamãe com o barrigão, com o João Paulo ali dentro. E estão modelando, olha, essas fotos lindas. Muitíssimo obrigada ao casal, Deus abençoe aí a reta final da gestação. Depois manda a foto atualizada para a gente fazer o antes e depois a gente vê o João Paulo já dentro do body, né? Quero agradecer a tantas pessoas. E o Emanuel entrou em campo, que já estava, né? Ali na torcida, já fazia parte do time da evangelização. Mas já tem gente colaborando para o mês de setembro. Vocês acreditam? O povo de Deus não para, não. Tá certo, é. A Iuleni, ela disse, Val, bom dia. Já fiz a primeira de muitas doações, porque eu tenho muita gratidão a esta obra maravilhosa. Esta doação é pela Santa Missa, que o padre Edilberto celebrou ontem à tarde. É o meu ofertório da missa. Deixo a dica para que vocês possam também... ela disse, levá-lo no Sorrindo para a Vida. Ai, tá bom, padre Edilberto, ao convite, hein? Se eu vir aqui, estar conosco no Sorrindo para a Vida. E eu agradeço a tantas pessoas que já no dia de ontem foram colaborando com o projeto Dai-me Almas. Nosso abraço a todos vocês. Deus abençoe. E aí eu trago um testemunho, porque você vai percebendo por que já no primeiro dia do mês, tantas pessoas comprometidas com esta obra já estão dizendo, olha a Canção Nova, segue a minha contribuição, porque esta obra não pode parar. A Luzilene, ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela diz assim, bom dia, bancada maravilhosa do Sorrindo para a Vida. Eu conheci a Canção Nova em 2016, quando fui à Aparecida do Norte. Fui visitar a casa da mãe e aí a excursão foi também à Cachoeira Paulista. Eu tinha muita vontade de conhecer esta obra. Nessa ocasião, meus pais e meu filho estavam comigo. Fiquei apaixonada pela Canção Nova. E aí eu comecei a acompanhar a programação, sempre quando eu podia. E também comecei a ajudar, fazendo transferências bancárias sempre que possível. Em 2018... eu estava em meio a uma depressão fortíssima. Fiz questão de ir com meu marido aí a Canção Nova, pois ele também não conhecia. Eu já ouvia falar de muitos milagres de pessoas que alcançavam uma cura, tanto através da programação, quanto estando aí. Então, em 2018, no meio desse tormento, eu fui à Canção Nova. Também me tornei sócia e sócia fiel. Fiel à obra e fiel à programação. Deus foi me abençoando. Val, de lá para cá, foram muitos desafios surgindo na minha vida. Meu sogro e minha sogra, ambos morreram com 10 dias de diferença um do outro, por causa da Covid. Eu tive Covid com uma complicação moderada. Meu marido ficou na UTI em estado gravíssimo. Os médicos não conseguiam visualizar nem o pulmão dele através das imagens, de tão grave que era o comprometimento. Mas em nenhum momento eu entrei em desespero. E eu não tive dúvidas de que aquela tempestade iria passar. Eu estava alimentada e fortificada diariamente pela Canção Nova. A minha fé diariamente era alimentada através de vocês. Embora contrariando as opiniões médicas, meu marido saiu da UTI e os médicos conversando comigo disseram, nós não temos explicação científica para a recuperação do seu marido. Então eu disse para eles, vocês podem não ter, mas eu tenho. Foi a mão de Deus que o curou. Toda esta certeza, essa fé que cresce em mim, foram vocês que me ajudaram a ter. Hoje estamos bem. Eu estou totalmente curada da depressão. Eu não uso mais medicamento nenhum. Meu marido está totalmente recuperado. E assim que ele saiu do hospital, nós também recebemos uma notícia maravilhosa do processo de nulidade matrimonial. A igreja confirmou a nulidade e no domingo de Páscoa deste ano de 2022, nós nos casamos no religioso. E ela disse, Val, são muitas bênçãos que a Canção Nova trouxe para a minha vida. Para saber da importância desta obra, eu fico atenta ao resultado do projeto Dai-me Almas. Nesse mês de agosto, eu acompanhei o percentual todos os dias.
e fui fazendo Pix para ajudar, mesmo que de pequenos valores. Mas sempre que eu podia, eu ajudava, conforme a minha possibilidade. Enfim, quero agradecer por vocês conduzirem esta obra tão preciosa que tem ajudado a tantas pessoas, assim como nós. Seguimos confiantes e esperançosos, unidos a vocês em oração, pois Deus é nossa fortaleza. Ela disse assim: Val, que orgulho bom, e ela colocou entre aspas, que alegria eu tenho de dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Abraço fraterno. É a nossa irmã Márcio, Paulo, Emanuel, Sapo, você, nossa irmã em Cristo, a Luzilene Aparecida, lá de Cuiabá. Luzilene, tenho certeza que ontem você fez a maior festa com a gente, viu? Porque foi muito bonito. Ó, vou até dizer para você que não teve oportunidade de assistir o programa ontem. Ah, pega a reprise, né? Exatamente, ou vai lá no Canção Nova Play, dá uma assistida, porque vale a pena. Não é? Você que ama tanto essa obra, que tem ajudado tanto, eu sei que mesmo que você não tenha acompanhado Sorrindo para a Vida, você fez parte dessa festa e continua fazendo, porque está todo mundo ainda nesse clima aqui, viu, gente? E quanta gente contou pra nós que chorou, se emocionou, verdade, né? Junto com a gente. Porque aí, como ela vai acompanhando, sofreu nos últimos dias, falou: ai meu Deus, será que vai, né? Então, muito obrigada pelo carinho. Nós estamos aqui ainda com aquela planilha, né, que emociona tanta gente. Olha, eu vou só mostrar um, no final eu mostro mais para vocês. Mas olha o que nos chamou muita atenção. Olha a doação que chegou. 42 Canção Nova. centavos. Nossa equipe até circulou aqui pra gente. 42 centavos de doação pelo Pix. O que significa isso, né? A pessoa deu aquilo que tinha. O que ela tinha, o que ela tinha. E uma coisa interessante que eu vi ali, Paula, tem muitos números quebrados, né? Então a gente olha aqui, por exemplo. Tem vários aí não circulados. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Você. Ó, R$24,71. 71 centavos. Quer ver? R$42,53. O que são esses números quebradinhos? Era o que a pessoa tinha na conta. Porque quem que dá os centavos, né? Era o que a pessoa tinha na conta. Ela deu o que ela eu tinha. posso e quero colocar à disposição da evangelização é o que eu tenho nesse mês para poder ajudar. E se Vou ela lhe dizer, pensasse, isso Márcia? aqui é sagrado. Muito. Sabe, isso aqui toca profundamente o nosso coração, porque nos faz entender que existe uma multidão com o mesmo comprometimento e com a mesma dedicação de nós, que deixamos tudo e viemos para cá dar a vida aqui. Entenderam Como não tudo, louvar né? a Deus, olha. A gente fica olhando, porque é assim, imagina se Comovente. todo mundo achasse que era pouco. Esses que dão e acham, Exatamente. Pouco. Olha, Nunca pense que é pouco. a grande lição aqui é exatamente essa que você está trazendo, Paula. A gente nunca parar diante da tentação de achar que o que a gente tem para oferecer é pouco. Meu amigo, pouco é ficar de fora. Quando a gente se põe fora, aí eu lhe digo, isso é pouco. Porque isso é não participar. O importante é a gente participar, sabe, com o que a gente puder. Talvez aconteça um dia, e que Deus o livre disso, de você não poder colaborar com nada materialmente. Mas ainda assim, não fique de fora. Você entra junto com a sua oração, entra junto com o seu incentivo para que outros que podem ajudem. Não é? E assim a gente faz parte desse belo time. Aí sim, esse time é completo. É toda a Canção Nova junto. Verdade. Ó, vocês vão gostar da boa notícia também. Me avisaram aqui que durante o período eleitoral, né? Tá todo mundo vendo, o Márcio já explicou algumas vezes aqui pra gente, que no período eleitoral gratuito obrigatório, o nome já diz, né? Todas as emissoras são obrigadas a colocar. Ah, Canção Nova apoia tal candidato? Gente, não. Canção Nova não apoia. Todos os canais de televisão são obrigados a exibir esses mesmas campanhas eleitorais. Mas uma boa notícia que eu tenho para vocês é que no YouTube, Márcio, durante o período eleitoral, das 13 horas, da 1 da tarde, até a 1h25, Márcio, acho que você não sabe dessa. Tá tendo transmissão ao vivo, no TV Canção Nova ao vivo, mas nós vamos colocar
a exibição da pregação do Sorrindo para a Vida. Olha, que legal. Então, porque não é obrigado no YouTube passar o período eleitoral gratuito, né? Então, a nossa equipe, com muito jeitinho, colocou lá a pregação do Sorrindo para a Vida nesse horário. Então, você também pode divulgar para os seus amigos esse canal no YouTube. Todo mundo que ama Canção Nova, quer evangelizar com a gente, divulgue 2 canais no YouTube que eu vou dizer para você. O primeiro é esse, TV Canção Nova ao vivo. Todo mundo se inscrevendo lá. O outro é o Canção Nova Play para você assistir as reprises. A gente avisa, né, Paula? Porque, por vezes, pode ser que você tropece ali assistindo a Canção Nova em algum candidato que claramente, não é? Contra os valores. Faz frente aos valores do Evangelho. Você vai perguntar assim, como é que pode essa pessoa estar no canal da Canção Nova? É obrigatório, não é? Isso. Ao mesmo tempo, tem aqui uma coisa muito importante. Todos nós precisamos nos preparar para votar. Verdade. Não deixe de votar. Cumpra o seu dever de cidadão. Faça conscientemente a sua escolha, porque nós não podemos nos eximir do futuro do nosso país. Então, também a Canção Nova presta esse serviço quando ela coloca ali à sua disposição o conhecimento daquelas pessoas que serão elegíveis, tá certo? Então, já vá se preparando, não transforme dia de eleição em feriado, ok? Ok. Porque nós temos um compromisso moral com o futuro do nosso país. Inclusive, eu acho bonitinho que as pessoas mandam carta para a Val assim, o Padre João tá triste, gente, vocês passando esse candidato aí e tal, né? Gente, por isso que com muito carinho a gente explica, né? Todas as emissoras brasileiras são obrigadas a passar todos os partidos, né? Então, a gente reza e vamos também cumprir a nossa missão no dia da eleição. Você já viu a maravilha da frase de hoje? Eu amei. Presta atenção, gente. É de Santa Faustina. É um caminho de santidade para todos nós. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Vou repetir para você e para mim. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Santa Faustina, rogai por nós. Rogai por nós. Meus irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. A Canção Nova vive sustentada pela fé em Deus. Quantos testemunhos nós vimos aqui de pessoas que, alimentadas pela palavra de Deus, revigoram a sua fé e alcançam milagres. Eu quero nesse dia bendizer ao Senhor pela vitória que nós conseguimos na fé em agosto. Já declarar que pela fé, setembro também será um tempo de vitória na tua vida, na vida de cada um de nós e também na Canção Nova. Por isso quero cantar com você essa canção, chamando a Deus e pedindo a Ele que nos dê a graça de aumentar a nossa fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Repete isso. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas.
Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 5, versículos do 1 ao 9 e depois ali o versículo 17. Se você puder, abra conosco a sua Bíblia para a gente ler juntos esta palavra, debruçarmos sobre ela com atenção, com amor, nos alimentar desta palavra, porque ela contém uma graça para nós hoje. Há algo desta palavra que é particularmente para mim. Há algo desta palavra que é particularmente de Deus para você. Essa palavra confere graça. Você está preparado para receber essa graça? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Versículo 14, dá uma olhadinha ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E versículo 17. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, existe porque até hoje as ruínas estão lá, viu, gente? Ainda tem. Naquela época, existia funcionando, não é? Hoje não, hoje funciona vazia, né? Hoje não funciona, está lá, né? Existe, mas não funciona. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. E se você olhar no rodapé da Bíblia, tradução da CNBB, tem ali uma explicação, que na Bíblia a Ave Maria já está incluído no corpo do texto aí. Porque essa explicação foi adicionada um pouquinho mais tarde. Diz assim, ó, muitos
tardios acrescentam, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que nela entrasse, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Por isso que os paralíticos estavam ali deitados. Por isso que você encontrava ali, doentes, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Esperando a hora da graça. Estavam ali esperando a hora da graça. O que essa gente fazia ali, impotente, inerte, enfrentando algo que estava além de suas capacidades resolver. Esperavam a hora da graça. E os antigos explicam que algo de sobrenatural acontecia. Havia ali um movimento dessas águas, e o primeiro, mas era só o primeiro, que nela descesse, ficava curado de qualquer doença que tivesse, qualquer uma. Por isso que estavam ali muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos, amarrados àquela piscina. Amarrados, porque você nunca sabia quando seria o movimento das águas. Talvez no momento que você se levantasse, saísse, quando você voltasse, já foi. E de repente, a hora da graça chegou. A própria graça foi visitar este lugar, que é o Senhor Jesus. Ele é a graça de Deus. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não eram 38 dias, eram 38 anos que esse homem estava ali parado, à espera da sua oportunidade. Quanta gente espera por um tempo assim. Eu acompanhei um casal que a esposa conviveu com o adultério do marido por 40 anos. E quis Deus que eu participasse desse desenlace, né? Então, tive a oportunidade no encontro de conhecer este homem, e ali, mediante as partilhas que nós tivemos no final do retiro, porque eu lembro direitinho, quando eu estava pregando, que ele entrou para buscar a esposa. Ele foi lá para buscar a esposa, era o único em pé. E de repente, a pregação tomou um rumo que eu vi que ele foi fisgado por Deus. Eu falei, a gente vê as coisas, viu, gente? Eu falei, esse aí veio buscar alguém, mas eu tinha certeza, não vai embora mais. Tanto que passou um tempo e ele sentou. A hora que ele sentou, eu tive certeza. Ele participou do encontro o resto da manhã, a tarde inteira. No final, a esposa veio falar comigo, pediu, se fosse possível, de nós jantarmos juntos. E ali, naquela partilha, naquele jantar, uma cura aconteceu para o coração daquele homem. Uma cura aconteceu. Ele tinha vivido uma experiência muito negativa numa comunidade religiosa que o afastou da igreja. Por causa de preconceito, certos radicalismos sem fundamento. Ele viveu uma humilhação quando ele foi fazer um presente para essa comunidade. Ele viveu uma humilhação que o afastou da igreja. Ele tomou repulsa. Mas ali naquele dia nós conversamos sobre coisas muito importantes. Conversamos sobre o relacionamento dele com o filho. E ele abriu coisas que a esposa que estava do lado, acompanhando meio de longe, né? Ela disse para mim depois que ele nunca tinha aberto para ninguém. E ficamos amigos. Um dia esse homem veio me visitar para me falar que ele estava abandonando um adultério de 40 anos. A esposa sabia, acompanhava, sofria, rezava, mas ele não tinha forças para deixar o adultério.
e ela decidiu que não deixaria o marido. Mas foi uma vida difícil para os dois nesse sentido. Mas há 40 anos, aquela mulher esperava por esta graça, da libertação do seu marido, das garras do adultério. Há 40 anos, esse homem esperava uma oportunidade de se libertar, porque ele foi se entranhando nesse relacionamento de um tal modo, que depois, mesmo querendo, ele não tinha forças para poder sair. Cada um com a sua fragilidade. E ele reconhece, ele disse, olha, muitas vezes eu quis, mas eu não perseverava. 40 anos esperando uma graça. E um dia a graça chegou. Mas 40 anos não são 40 dias, gente. 38 anos não são 38 dias. Há quanto tempo você espera pela graça que você pediu a Deus? Há quanto tempo você vem perseverando em oração? A vitória virá, e virá no tempo de Deus. Mas quando a vitória chega, gente, ela é avassaladora, faz valer cada segundo que nós esperamos, faz valer cada lágrima que nós derramamos, porque a vitória que vem de Deus, ela vem carregada de salvação. Ela não é simplesmente uma vitória sobre uma situação pontual, ela desencadeia um processo de salvação na vida da gente e da família da gente. Por isso eu lhe digo, de todo o meu coração, vale a pena o sacrifício. Vale a pena esperar, mas não é um esperar de qualquer jeito. É um esperar pontuado de muitos momentos de perdão, porque você vai ter que perdoar. Senão você não avança. O perdão é aquele marco, é aquela bandeira que você finca e diz assim, até aqui eu cheguei com a graça de Deus. E avança mais um pouquinho. Se você não perdoa certas situações, sua vida fica congelada ali. O seu avanço espiritual, a sua maturidade humana, a sua alegria, a sua felicidade, ficam congelados, ficam estacionados ali. Só o perdão nos permite avançar. E por isso, olha, Santa Faustina diz, quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Vai encontrando pelo caminho essas graças que são preparadas pelo perdão. O perdão te permite avançar em direção às graças de Deus, que te foram preparadas por Ele. Perdoando e avançando, perdoando e avançando. Repita para você. Perdoando e avançando, perdoando e avançando. Márcio, dói demais. Vou dar a você a resposta que outro dia eu disse aqui que o Padre Jonas deu a um dos nossos padres da comunidade. Dói, meu querido, porque você ainda não apanhou o suficiente. Porque chega uma altura que o couro engrossa. Foi essa a resposta que o Padre Jonas deu, falando de si mesmo, do seu próprio sofrimento. Chega uma hora que certas pancadas não doem mais. É que a gente sofre porque o couro ainda está fino. Perdoando e avançando, perdoando e avançando em direção à graça que nós estamos esperando. Esse homem estava ali há 38 anos e Jesus o viu ali deitado. Porque Jesus não tem os olhos fechados para nós. Jesus está vendo você, como viu aquele homem. Jesus o viu ali deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando eu estou chegando, outro entra na minha frente.
Deixa eu pegar aqui direitinho onde está. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse. Em outras palavras, o que foi que Jesus disse para ele? Aqui está quem é maior que esta piscina. Aqui está aquele que não atende só o primeiro que chega. Aqui está a graça que você tanto esperou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por vezes nós pomos a nossa esperança em tudo menos em Deus. Mas não deixa de ser esperança. Tem gente que tem esperança no futuro, tem gente que tem esperança na sorte. Não deixa de ser esperança, é melhor do que não ter esperança. Mas eu lhe digo, a sua esperança vai encontrar resposta em Jesus. Jesus é a resposta para o que você espera. E aquele homem havia esperado ali, olha, um milagre de uma piscina. Mas ali estava o verdadeiro autor de todo milagre. E disse para aquele homem, levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Junto com aquela cura, Deus deu a ele o perdão dos pecados. Tanto que lá na frente Jesus diz para ele, olha que você está curado. Não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. Por que Jesus disse não volte a pecar? Porque com aquela graça que aquele homem recebeu, ele recebeu algo maior do que a cura física. Ele recebeu um perdão que lhe permitia avançar com a vida. Se Deus nos perdoa desse modo, por que nós não vamos perdoar? O que pode ser tão grave que valha a nossa felicidade, a nossa salvação? Porque quem não perdoa é infeliz e compromete a própria salvação. Quando você perdoa, não significa que você barateou o preço, que o que a outra pessoa fez pode ser desconsiderado. Não significa isso. Significa que você tem também o direito de se libertar daquele mal que já te fez sofrer demais, para a sua vida ir adiante, deslanchar. Significa que nenhuma mágoa é tão importante que possa comprometer a sua salvação. E quando Jesus pergunta para aquele homem, queres ficar curado? Esse homem responde como muitos de nós, gente. Quando a gente tem um encontro com Deus, em vez da gente pular nos braços dele, a gente começa com justificativas. É muito interessante quando você topa com uma pessoa que ela tem vocação, mas ela não assume a vocação. Você pergunta assim, por que você não entra numa canção nova? Nossa, ela quase morre, ela gagueja, ela fica nervosa, ela começa a dar 1000 respostas, 1000 justificativas, porque não consegue dar a única que poderia trazer a felicidade para o coração dela. Muitos de nós, quando nos encontramos com Deus, e vamos ter de Deus a resposta que vai decidir a nossa vida, a gente começa com desculpas. Custava esse homem dizer, Senhor, eu quero. Jesus não perguntou para ele por que ele não estava curado. Jesus perguntou para ele se ele queria ficar curado. Para essa pergunta só tem 2 respostas, sim e não. Mas as nossas feridas nos ajudam a complicar o que é simples. Uma pessoa que não cura as suas feridas vai se tornando uma pessoa complicada. Vai se tornando uma pessoa difícil de você conviver. Vai se tornando como um terreno minado. Quando você lida com uma pessoa muito ferida, você tem que medir o tempo inteiro o que você diz, você tem que medir na frente de quem você diz, você tem que escolher as palavras, porque tudo fere, tudo afeta, tudo complica o relacionamento, porque não é a situação que é complicada, é a pessoa que é ferida demais.
Imagine uma pessoa que sofreu um acidente, foi atropelada por um carro e jogada assim fora da estrada, num monte de pedras e espinheiros. Meu amigo, você tem que escolher onde você pega na pessoa, porque está toda ferida. Onde você toca, a pessoa grita. Não é? Fica complicado até você pôr a pessoa na maca, porque você não sabe onde pôr a mão. Mas às vezes você tem que pegar ali no tranco, porque isso é a vida da pessoa, não é assim? Mas, em suma, quando nós nos abstemos de buscar a nossa cura interior, nós vamos nos tornando pessoas complicadas, de difícil convívio, pessoas melindrosas, pessoas que estão sempre na defensiva. Tudo que é dito, até um elogio, é entendido como uma segunda intenção. Quando nós temos o nosso coração ferido, nós somos refratários ao amor das pessoas. Refratário é o quê? Desvia, bate e desvia, não entra. Não é? Refração, você vai ver quando você pega um bastão e você enfia na água. Você vai ver que esse bastão parece que quebra, não é? Ele não entra retinho. Você olha, o que está debaixo da água fica meio torto, porque a luz ali, ela foi refratada. Houve um desvio. Não é? Uma pessoa que não tem o seu coração curado é uma pessoa refratária ao amor. O amor não entra no coração dela, ela desvia o tempo inteiro, porque aceitar-se amada dói demais. Aceitar-se amada significa ingressar numa outra dimensão da vida, da qual ela não está preparada, porque ela não conseguiu resolver o passado, ela não conseguiu perdoar o que aconteceu. Para começar numa vida nova, gente, só é possível deixando a vida velha. E a gente não deixa a vida velha se a gente não perdoa o que aconteceu no passado. É uma escolha que a gente tem que fazer. E agora esse paralítico estava diante de uma escolha. Mas ele começa pondo diante de Jesus as justificativas que são frutos das suas feridas, dos seus pecados, porque não conta como é que esse homem foi parar ali, mas pela resposta de Jesus, talvez ele tenha adoecido por causa de certos pecados que ele tivesse cometido. Ou talvez Jesus estivesse dizendo ali para ele, olha, tem a legião que é pior do que o que você tinha. Uma alma aleijada é pior do que um corpo aleijado. Só que o aleijão da alma passa pela nossa escolha, do corpo não. Ninguém decide se vai ou não nascer aleijado. Mas cada um de nós podemos decidir se queremos uma alma aleijada ou não. É isso que Jesus também estava dizendo para ele. Não é? E esse homem põe as suas feridas diante de Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Talvez hoje seja esse o lamento de muitos de nós. Senhor, eu sou uma pessoa sozinho. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Talvez até porque as pessoas se cansaram da gente desconfiando do amor delas. Da gente olhando com desconfiança quando é feito um gesto de carinho, quando é feito um elogio. Já aconteceu com você? De você fazer um gesto de carinho para uma pessoa gratuitamente e a pessoa ela olhar para você de um jeito desconfiado? É ruim, não é? Quando isso acontece de modo repetido, naturalmente vai criando um afastamento da gente em relação àquela pessoa. E quando a gente é essa pessoa, nós vamos afastando os outros de nós deste modo. E esse homem dizia para Jesus, eu não tenho ninguém, nem parente, nem amigo, nem aqueles que conviveram comigo aqui nesses 38 anos, ninguém nunca voltou para me ajudar. E quando acontece de aparecer uma oportunidade e eu penso que chegou a minha hora, vem uma e passa na minha frente. Olha aí o complexo de inferioridade.
Uma das coisas mais horrorosas da vida é a desgraçada da comparação. Você pode ter exemplos. Exemplo é uma coisa. Padre Jonas é um exemplo para mim. Um exemplo. Eu amo de coração o Padre Jonas. É uma das melhores pessoas que eu conheço. É um homem ímpar, único, e que Deus nos dá a graça de termos conosco, e nós temos que aproveitar enquanto nós temos conosco o Padre Jonas. Eu digo isso porque ele já passou da casa dos 84, né? 84 anos, não é? Muito bem vividos, graças a Deus, mas chega uma altura que cada ano é uma preciosidade, e Deus nos livre de perdê-lo. Não é? Mas a gente também tem que entender que a vida é assim, e se ele vai nos fazer uma falta, mas uma falta imensa. Padre Jonas é para mim um exemplo, mas eu não fico me comparando com o Padre Jonas. Porque ter a pessoa como um modelo é uma coisa. Você ficar se medindo com a pessoa é triste e só faz mal. Porque cada pessoa é única. Quando eu começo a me comparar com alguém, às vezes, sem perceber, eu começo a imitar a pessoa. Aí você vira um cover. Você vira uma caricatura da pessoa. Gente, às vezes o pregador pode até ser bom, mas quando você vê que ele está imitando a outra pessoa, fica um negócio esquisito, não fica? Entende? Quando a gente começa a se comparar, é uma coisa triste, porque a comparação me faz querer o que o outro tem, em vez de eu apostar naquilo que Deus me deu de original. Na comparação, eu paro de olhar para a graça de Deus na minha vida e eu começo a ter inveja do que Deus faz na vida do outro. Olha a resposta desse homem. Tem sempre um que pega essa graça primeiro que eu. Tem sempre um que passa à minha frente. Esse homem dá uma resposta de quem está acostumado à sua enfermidade. Ele está ali esperando, mas ele já não espera mais. Estou aqui porque eu não tenho para onde ir. É muito triste quando uma pessoa fica num lugar porque ela tem medo de procurar um outro lugar. Até uma vocação é triste assim. Eu continuo aqui porque eu não sei se eu vou conseguir um emprego lá fora, eu não sei se eu vou conseguir ser feliz, então de todo jeito é uma segurança. Mas não é uma segurança mesmo, é justamente o contrário, é o início do fim, é você comprometer a sua felicidade. A gente se acostumar àquilo que não nos satisfaz. Esse homem tinha se acostumado com a sua enfermidade. Estava acostumado a não ter ninguém. Estava acostumado a ver os outros entrarem na sua frente. Tinha desanimado. Escravo do próprio mal. Só que diante de todas as nossas justificativas, Jesus só tem uma pergunta. Diante de todas as nossas desculpas nesta manhã, Jesus só tem uma pergunta para você. Só tem uma pergunta para mim. Diante de todas as nossas desculpas, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou sozinho, tem sempre alguém passando a perna em mim. Jesus só tem uma pergunta: queres? Queres ficar curado? Tu que dizes, eu não aguento mais esta vida, queres de verdade vida nova? Queres a mudança que tanto clamas? Queres abandonar o passado, libertar-te do passado do qual tanto reclamas? Queres? Tu queres ficar curado? Porque a piscina de Bezata não funciona mais, amigo. Se você entrar na piscina, você vai bater no fundo. Pum! Vai ser um barulho seco. Né? Em vez de curar, vai te aleijar. Né? Então não pula não, porque vai se ralar nessa daí. E eu lhe digo uma coisa.
essa piscina de Bezata, mesmo naquela época, já era furada. 38 anos gasto em busca de uma piscina que atendia a pouquinhos. Posso usar uma expressão popular? Uma furada. 38 anos ali foi uma furada. Porque o que ele buscava, Deus dá de forma abundante para os seus filhos. Mas você podia ter dessa piscina. Não, dessa não, essa é muito minguada, essa é muito pobre, essa é muito limitada. Podia ter uma outra, e tem. O Espírito Santo é essa água. E todo aquele que desce até essa água, por que desce? Não é? Esse homem diz assim, quem desce a essa água ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Por que descer? Por uma questão de humildade. Todo aquele que desce do pedestal, que se abaixa diante de Deus com humildade, vai encontrando a cura. É curado de todas as suas doenças. Mas é interessante, né? Muitos cansados de esperar e até sentindo as mesmas coisas deste homem aqui, não é? Deste paralítico, intentam cavar para si suas próprias piscinas, suas próprias cisternas. Quando eu fazia esse estudo, eu me lembrava da palavra do profeta Jeremias, que ele diz assim, Deus se lamentando do seu povo. Ele diz assim, meu povo cometeu uma dupla perversidade. Primeira, abandonou-me a mim, fonte de água viva. Nós ficamos buscando cura, nós ficamos buscando remédio em tudo enquanto é lugar, até numa piscina furada. Porque abandonamos a Deus, fonte de água viva. Esse é o primeiro pecado. Meu povo cometeu uma dupla perversidade contra mim. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Segunda perversidade, qual é? Para cavar cisternas, piscinas. Cisternas fendidas que não retêm água. Nossa esperança posta fora de Deus é uma cisterna furada. Não retém o que a gente está procurando. Aí Jeremias continua lá na frente dizendo assim, a respeito das tristezas que recaem sobre nós. Ele diz assim, não te aconteceu tudo isso por haveres abandonado o Senhor teu Deus? Quando Deus te guiava pelo caminho? Deus te guiava e tu o abandonaste. Não te aconteceu tudo isso por teres abandonado o Senhor teu Deus, quando Ele te guiava pelo caminho? E continua lá, Jeremias 2,19, dizendo assim, valeu-te este castigo a tua malícia, a tua maldade conseguiu esse castigo. Não foi Deus, a tua maldade. As tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. Sabe, portanto, e vê, presta atenção, abre os teus olhos e vê o quanto te foi nocivo, prejudicial, funesto e mortal. O quanto te foi amargo. Abre os teus olhos e admite o quanto te foi amargo abandonar o Senhor teu Deus e não ter tido mais temor algum de mim, oráculo do Senhor dos Exércitos. Está na hora de nós buscarmos em Deus aquilo que só Deus pode nos dar. Todo aquele que com humildade vai ao encontro do Senhor, não importa quanto tempo ele tenha que esperar, o que importa é que o resultado virá e virá muito maior do que aquilo que buscava. E assim como sem água neste mundo não tem vida, sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Sem o Espírito Santo, gente, nós somos entrevados mentalmente, entrevados emocionalmente, entrevados espiritualmente. Sem o Espírito Santo, nós não temos vida. O Espírito Santo é o espaço vital onde a pessoa encontra Deus.
Onde eu vou encontrar o Senhor? No Espírito Santo. Ali você vai encontrar a Deus. Porque quando nós dizemos, vem Espírito Santo do fundo do nosso coração, o Espírito Santo salva, tornando imediata a presença de Deus. Se agora, nesse momento de oração, você disser do fundo da sua alma, vem Espírito Santo de Deus, a salvação visitará você, porque o Espírito Santo tornará imediata a presença de Deus junto de você agora. É pela oração. É pela oração que se obtém todos os bens. É pela oração que se obtém a libertação de todos os males. Mas tem que ser sincera. Márcio, não sei rezar. Nem sei quem são vocês. Acabei de sintonizar o canal. Isso é o menos importante agora. Mas se do seu coração sincero, você agora, diante de tudo que você está vivendo, você disser a Deus que você precisa dele, abrindo seu coração para Ele e pedindo a presença do Espírito Santo, você verá um milagre acontecer na sua vida. Mas tem que ser sincera. E tem que ser humilde. Tem que desmontar o cavalo. Tem que descer do palco. Tem que descer do pedestal. Tem que baixar a cabeça orgulhosa. Tem que reconhecer que você já tentou muito sem Deus. Agora está na hora de tentar com Deus. Jesus, olhando para você, diz o que disse para aquela samaritana: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e Ele não só lhe permitiria mergulhar nessa água, mas lhe daria uma água viva, que você se tornaria uma fonte de alegria, jorraria do seu coração uma salvação que não tem fim. Jesus tem sede, que você tenha sede dEle. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Senhor, eu Te quero na minha vida, Senhor. Eu Te quero na minha E vida. diante desta palavra que me foi posta agora, eu estou entendendo a razão pela qual muitas vezes eu não tive resposta para situações que eu enfrentava. Porque também sobre mim recaiu essa queixa do Senhor. Ele me abandonou a mim para cavar para si a sua própria cisterna de felicidade. Ele me deixou de lado para buscar a sua felicidade sozinho. Ele entrou numa furada, numa canoa furada. Ele confiou que teria o suficiente para matar a sua sede numa cisterna furada. Está na hora de você voltar o seu coração para Deus, porque é o coração que reza. E se o coração está longe de Deus, a nossa oração é vazia. De coração, meu irmão, há uma palavra antiga que diz a respeito de Deus: o coração é a casa onde eu desço. É no seu coração que o Espírito Santo precisa descer neste momento. Então, traz de volta o seu coração para Deus. Senhor, eu ponho diante de Ti o meu coração. E te peço, Senhor, como graça, a transformação do meu coração como o primeiro bem a ser obtido nessa volta para Ti. Eu Te quero, meu Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos trazer diante do nosso Senhor as nossas paralisias, as nossas enfermidades, talvez até a sua dificuldade de perdoar. Traga agora aos pés de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós suplicamos a Tua intervenção. Nós permitimos que o Senhor nos levante, nos erga e infunda em nós o Teu Espírito. Por isso, nós dizemos cantando: sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem
Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nós agradecemos o Senhor porque nós não estamos sozinhos. Vamos aproveitar então esse momentinho de oração tão importante que Deus concedeu a mim e a você, a nós todos aqui nesse estúdio, mas a você que está em casa. Sozinho eu não posso mais. Quantos de nós em tantos momentos, e talvez nesse você, meu irmão, minha irmã, esteja se sentindo sozinho na batalha da vida, mas agora o Senhor te dá a certeza da companhia dEle. Receba a graça de Deus aí, você que abre o coração. E, como bem o Márcio disse, a hora da graça chegará para cada um de nós. Eu confio nisso. Você confia nisso? A graça de Deus chegará para cada um de nós. Eu confio. Eu confio no Senhor. Então nós podemos agradecer já, porque se Deus está por nós, Val, se Deus está conosco e nós não estamos sozinhos, se a graça dele chegará na hora e no tempo certo, o que a gente faz? Nós agradecemos a Ele. Nós agradecemos a Ele. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho. Gente, me identifico demais. Porque eu olho para a minha vida e vejo quanta coisa eu perdi. Eu esperava que alguém me jogasse mesmo na piscina, entendeu? Alguns anos eu fiquei esperando que alguém jogasse na piscina. Mas o que eu acho mais bonito nessa passagem é que Jesus, Ele não olha em consideração o tempo que nós ficamos paralisados. Ele vem até nós. E Jesus, Ele quebra protocolo. Era sábado, gente. Aquele homem não poderia ter sido curado. Aquele homem não poderia sair e levantar. Era contra a lei. É contra a lei. Ou seja, Deus, Ele quebra até protocolos. Não existe. Quando Deus quer fazer e encontra um coração aberto, ou seja, o dia que esse homem se decidiu, quando ele falou, eu quero, Jesus foi e fez. Então, não pare nas situações, nas dificuldades, no tempo que passou. Queira este encontro com Jesus e Ele vai fazer. E aí depois você me conta para a gente divulgar as graças de Deus sendo derramadas em nossas vidas. Nosso Deus é incrível, gente. Ontem eu falei para Paulo, Deus está de parabéns. Deus está de parabéns. Eu amei essa frase, tá bom. Gente, a gente louva o nosso Deus. Ele sempre está de parabéns, ó. Sempre está de parabéns, sempre perfeito, não é não? Nossa, esse é o nosso Fez Deus. o trabalho certinho, né? Certinho. Eu agradeço a tantos que rezam conosco, que fazem com a gente também essa experiência de Deus e que vai, de fato, divulgando toda a graça de Deus através do testemunho. Eu começo aqui com o registro, é uma partilha, é um pedido de oração também. Abraços a todos os nossos irmãos evangélicos e na pessoa do nosso amigo pastor, publicamente anônimo, né, gente? Que já é da família mesmo. E ele diz assim, olá, irmã Valdênia, irmã Paula, Márcio, todos da família Canção Nova, que contribui para que iniciemos todos os dias sorrindo para a vida, mesmo diante das mais duras adversidades. Somos gratos por suas vidas. Hoje é aniversário de casamento, ele diz, nosso, da minha esposa e eu. Estamos completando 29 anos de casamento e 33 anos de relacionamento desde o namoro. Agradeço a Deus o privilégio de compartilhar a vida com ela. Mesmo diante da adversidade da saúde que ela está passando e que estamos juntos passando como um casal. E ele disse assim, por favor, continuem dirigindo suas preces em nosso favor. O estado dela é gravíssimo, com risco de morte súbita em qualquer momento. Deus está cuidando de tudo. Agradecemos por suas vidas em nossas vidas, que transmitem carinho e força pela fé em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo.
meu muito obrigado. Ele disse o pastor publicamente anônimo e a minha esposa anônima também, ele colocou aqui. Nosso carinho, nosso amor e nossas orações por vocês. Todos os dias tenho rezado por vocês e nós nos comprometemos, né? A todos rezando que por participam. vocês. Diz a palavra de Deus, Valdênia, que a oração do justo tem grande poder diante de Deus. Grande poder. E justo é aquele que aceitou Jesus na sua vida. Então eu quero colocar essa situação em oração e junto dela todas as situações que estão sendo trazidas agora nos testemunhos e no coração daqueles que rezam. Podemos rezar uma Ave Maria nessas intenções? São tantos. Então eu peço a você, ponha agora diante de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, a sua causa. Porque nós nos unimos a você em oração e pedimos a Jesus que te atenda e que olhe pelos seus enfermos e pelas suas necessidades. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendito seja Deus que segue agindo em nosso meio. Eu mostrei uma foto da família linda, aí depois ela disse assim, Val, eu mandei a foto, esqueci, porque ela já tem o filho mais velho. O João Paulo foi promovido a irmão mais novo. Então tá aqui, olha só. A fotinho agora com a família completa, né? Aí. Ela me prometeu que vai mandar com o Que João Paulo. linda, gente, essa foto. E ele tá o pai e tá o filho, né? Que tem um pequenininho ali também. Ficou chique, hein? Lindo demais. Isso é porta-retrato, Val. Essa é, né? Lindo. Beijo pra família Canção Nova, que com os vestuários Canção Nova vai demonstrando que é família mesmo. E aí, eu achei tão bonitinho, um beijo pras fofurices. Eu trago já como até uma participação de testemunho, mas vou trazer um testemunho para vocês. Mas a nossa amiga e o Renato, ele disse assim, Val, bom dia para você e para todos. Não tem preço entrar no quarto do meu filho, o Enzo, de 5 anos, e me deparar com esse bilhetinho que ele escreveu sozinho, sem ninguém falar com ele. Isso é reflexo do trabalho lindo de evangelização que chega até ele através da revistinha Canção Nova Kids e do Cantinho da Criança. Essa é a maior herança que posso deixar para o meu filho. E eu aprendo com as revistinhas também. E aí ele disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Aqui a revistinha. Falando nisso, tem a nova, né? Já é de setembro. É desse mês, gente. Tá bonita, olha só. Tá com a Bíblia, né? Tá alegre, divertida, mas ensina coisa importante. A gente tem falado, é uma catequese, né? É verdade. Por isso ensina para as crianças e também para os adultos. Vou agradecer, Val, a todas as vovós, as titias, as mães, né? Que colocam os seus pequenos aqui como sócios kids, porque cada um dos sócios kids recebem a revista no seu nominho, na casa, no endereço, eles abrem um pacotinho, eles ficam todos felizes, né? E olha que o sócio que mantém essa evangelização. Olha que o Enzo, a mamãe falou do bilhetinho que ele mesmo escreveu por iniciativa própria. Olha o bilhetinho que ele escreveu. Vocês conseguem ler ali, ó? Dá pra ver. Fazer a oração todos os dias, gente. E a letrinha dele, ela falou, olha, ele colocou lá. E aqui, ó, aí a mamãe diz que ele faz. Olha essa fotinha, ela diz assim que toda noite é assim. Olha lá. Não. Ele que escreveu e toda noite. Ô, Márcio, agora, olha aqui ele com a revistinha, coisa mais linda. E olha aqui a família toda com o papai e a mamãe, vestuário Canção Nova. Agora dá uma olhada. A quantidade de revistinha que ele tem. Esse é fiel, hein? Ô, Val, para receber a revistinha em casa, pro filho, pro netinho, pro sobrinho, como é que faz? É só cadastrar o filho, netinho, sobrinho, afiliado como sócio Kids. Você pode entrar lá no nosso site clube.cançãonova.com. Lá tem como você fazer o cadastro, tá ok? E lá tem cadastre um sócio Kids. Você se torna responsável, como a Paula ia dizendo ali. Então, a revistinha, inclusive, Márcio, você sabe que dá para desmembrar. A gente coloca o cadastro no teu nome e vamos supor, você tem um afiliado lá em Brasília. E você quer que a
revistinha chega em Brasília e você mora em Cachoeira Paulista. E aí? Tem como fazer. No cadastro, você põe o endereço onde você quer que a revista seja entregue e vai chegar lá com os cumprimentos da Canção Nova e você vai poder deixar esse testemunho maravilhoso também. Muito bom, bonito, hein? né? Bem bonito. Super. Depois a gente atualiza na semana que vem a quantidade de sócios que entraram, de novos sócios, Verdade. né? O pessoal do clube manda pra gente desse mês passado, né? Mas a gente já quer agradecer a todos que estão participando esse mês, Márcio. Você acredita que já começaram a ajudar a Canção Nova? Eu acredito, a Aqui, família ó. Canção Nova não para, não. Como foi que terminou essa leitura de hoje? Não foi Jesus dizendo, meu pai trabalha e eu trabalho também? E a Canção Nova, Jesus trabalha e a Canção Nova trabalha Trabalha também, Tamo interessante. De pai para filho e do filho para nós. Aí, né? gente, alcançamos 3% nesse primeiro dia de ontem, faltando aí, portanto, 97. Ontem o Felipe estava aqui com a gente, né, no finalzinho, e aí a gente conversando, todo mundo agradecendo, e no final ele falou assim, gente, mas agora vamos lá. começar de novo. Foi, a gente tava tomando um cafezinho aqui, né? Eu falei, poxa, que alegria, né, Felipe? Legal. A gente celebrar. Ele falou, alegria, mas celebrar mesmo. E vamos começar tudo de novo agora. De repente levantou, Já tem vamos que- de novo. E isso é a vida de todos nós, né? E também aqui na Canção Nova. Mas a gente quer realmente agradecer a você que não ouviu o nosso agradecimento no dia de ontem, no início do programa. Aqui está na minha mão. O Márcio fez questão de pedir para a gente deixar aqui, né, como intenção também, de agradecer a tantas pessoas que participaram. O Monsenhor Jonas, quando ele imprimia, lembra, Manuel, que era uma fitona, você já chegou a ver a foto dele? Era uma fita Era um assim, rolo, né? Era um rolo de Extrato, comprovantes, é um extrato extrato, bancário. né? Agora a Carmen mandou pra gente várias folhas A4. Aqui tem 150 folhas, só que é frente e verso. Então, mais de 300 folhas aqui. Milhares de pessoas. Muitas. que Não contribuíram vai dar pra conosco. gente falar cada um, né? Mas a gente quer agradecer a todas as doações que chegaram e a todos que já assumiram aqui só com a tá um gente. pouco, viu? Um pouco. Isso aqui é só Pix, viu, É Márcio? só Pix. Não tem o boleto bancário e é só um dia. E é só um dia. Não é o mês inteiro. Então, Exatamente. nossa, ia ficar aqui um monte, né? Mas a gente quer agradecer a todos. Assim a gente tem noção do tamanho da família Canção Nova. Emanuel, você que anda tantos lugares aí, pregando também a palavra de Deus, como é que você percebe a importância das pessoas ajudarem a Canção Nova? Olha, as pessoas são evangelizadas através da Canção Nova. Graças a Deus os eventos têm voltado. Muitos lugares, muitas paróquias, grupos, voltando a realizar os eventos. Mas todos são unânimes em dizer, durante o período de pandemia principalmente, mas não só, foram alimentados e sustentados pela Canção Nova. Então é bonito perceber que, mesmo voltando aos eventos, todos são abastecidos e alimentados pela Canção Nova. E sem dúvida nenhuma, o Sorrindo para a Vida é um dos programas mais ouvidos, onde todo mundo manda um abraço para vocês. E dizem mesmo, né? A Canção Nova sustenta a minha vida, sustenta a minha espiritualidade e me ajuda a permanecer. Caminhada. Então é muito bonito você perceber isso. Os padres agradecem a Canção Nova por essa experiência, os sacerdotes, os coordenadores. Então, de fato, é muito bom ser Canção Nova e poder chegar até lá. Sabe também que vai bastante missão. A gente chega lá e é muito bem acolhida. As pessoas dizem, olha, e fazem assim, né? Já nos acolhe achando que a gente é de casa. Dizem, olha, parece que vocês são de casa. Dizem, nós Toma somos café mesmo, todo né? dia com a gente, Nós né, somos Manuel? mesmo, né? Essa é a beleza da gente ser Essa é a igreja, não é? Você vê, não tem assim competição. Não. Na igreja, gente, na igreja verdadeira, não tem competição. Todo Porque mundo o ajuda. contrário da competição é comunhão. E nós vamos vendo, inclusive, os irmãos evangélicos que fazem corpo conosco, se unem a nós. É isso mesmo. Porque amam a palavra e também evangelizam. Inclusive, o nosso jornalismo está em comunhão com a nossa igreja, a nossa CNBB, os nossos bispos todos estão aqui em Aparecida, e o jornalismo da Canção Nova, né, a equipe da Val ali, já está fazendo a cobertura. Quem mantém tudo isso, Val? O sócio Canção Nova, muitíssimo obrigada a cada um de vocês que fazem a evangelização acontecer. A Neiva, ela disse assim para nós, aliás,
João Neiva, ela disse assim: quero abraçar todos vocês que estão na sintonia conosco. Val, eu chorei de alegria com 101%, porque no meu coração eu tenho a certeza que não se tratava apenas de dinheiro, mas sim de muita graça de Deus derramada sobre nós e sobre muitas almas. Ela disse assim: olha, minha filhinha estava de bruços e eu saí correndo, a filha dela tem 5 meses, eu saí correndo logo, chorando e sorrindo para a vida, celebrando 101%. A gente vê que a família toda está junto conosco nessa missão de evangelizar. Olha, gente, nós ficamos tão animados hoje que a gente citou poucas vezes os meios para ajudar. Então a gente encerra aqui dizendo: como? Entre em doação.cançãonova.com. Para você que está pela rádio, repito, doação.cançãonova.com. Ali tem todos os meios para você ajudar. Ou dá uma ligadinha pra gente, ali a nossa equipe tira todas as suas dúvidas e vai te ajudar no seu passo a passo, seja ele qual for. Qual é o telefone? 12-3186-2600. Aproveite o saldão da loja, né, que tá em saldão, entra aí na loja.cançãonova.com. E também tem o Pix, né, que você pode fazer hoje, agora. Valeu a pena assistir o Sorrindo pra Vida? Vale a pena manter o Sorrindo pra Vida no ar? pix.doação@cançãonova. Hoje começa o aprofundamento no auditório. Experiência de oração por uma vida nova em Cristo. O pessoal tá chegando. Se quiser, passa por aqui. Vem pra cá. Obrigada. É presencial, hein? Presencial, às 18. Começa. Às 18 horas. Obrigada, Val. Bom final de semana, Márcio. Boa semana. Deus abençoe, Sapo. Obrigada, Emanuel. Deus abençoe, minha gente. Vamos terminar com música hoje. Vamos lá. Hoje é a primeira sexta-feira e sempre tem a dedicação ao Sagrado Coração de Jesus. Então a gente canta assim: o teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Acesse os conteúdos da Canção Nova onde você estiver. É só dar um play. Todos os dias, milhões de pessoas são alcançadas pelo amor de Deus. Esse amor ultrapassa as telas e chega até a sua casa. Em qualquer hora do dia, você pode estar conectado com o sistema Canção Nova. Queremos que você se sinta parte da família Canção Nova. Acesse o site clube.cançãonova.com e faça o seu cadastro. Clube da Evangelização. Pela fé. Somos família.